Gostaria por saudar o engenheiro Samuel Silva e nessa saudação incluo todos os meus colegas, membros deste painel. Saudação às entidades que organizaram, digamos, este congresso, em particular ao município vianense, à Ação Empresarial e ao Instituto. Eu sou o representante do Instituto, mas gostava aqui de estender essa saudação também à equipa da Exertos e nessa saudação incluir todos os convidados estrangeiros e nacionais e incluir também todos os participantes deste congresso. Eu gostava de fazer um ponto prévio, que é, eu vou falar sobre a minha cidade e vou tentar, digamos, enriquecer, digamos, o conhecimento, se fosse possível, daquilo que eu posso dar, posso transmitir, em termos, digamos, da nossa cidade. E dizer que existe uma coincidência feliz entre a matriz da cidade de Viana do Castelo e o símbolo desta Viana criativa. É que eu olho para ele e ele, para mim, significa uma ninfa urbana feminina e também uma ninfa urbana marinha. Portanto, algo que eu tenho como património, como herança, que é a minha cidade, tem um bocadinho esta matriz, digamos, de identidade. E dizer uma coisa muito importante, que é que esta cidade existe, esta urbe foi, digamos, criada com inspiração e com, provavelmente, criatividade. Porque ela foi, digamos, de uma intencionalidade muito forte. Porquê? Porque o poder régio tinha necessidade de instalar aqui, digamos, uma urbe, um local que fosse projetado para projetar o poder e para constituir, digamos, um elemento de amarração do território, de um território que estava, digamos, configurado entre Braga, Tui e Santiago de Compostela. E, portanto, Viana do Castelo foi aquela urbe que foi intencionalmente projetada pelo poder de então para nascer e existir como hoje existe e como nós conhecemos. E, portanto, há aqui uma questão muito importante que é nós transportamos desde a origem essa inspiração e eu digo que ela, de facto, foi também uma realidade criativa e nós temos aqui uma grande herança que é fazer com que essa herança criativa não se perca, tenha amarração e tenha projeção para o futuro. E portanto, esta intervenção é uma intervenção coletiva, portanto, eu vou tentar, digamos, dizer aqui, digamos, que esta intervenção é coletiva, dos meus colegas arquitetos que colaboram no Instituto Politécnico e onde, portanto, um deles não pode estar cá, está, digamos, num trabalho profissional em FAF, e, portanto, o arquiteto Golias não está cá por esse facto. Ora, muito bem, estas duas imagens que eu trago aqui é para dizer que, de facto, esta cidade é uma cidade antiga e, ao mesmo tempo, uma cidade moderna. E é uma cidade antiga, por aquela razão que eu já disse, digamos, no século XIII, Dom Afonso III, intencionalmente, querer, digamos, instalar aqui uma urbe para constituir como defesa e como administração do poder neste território que estava aqui um bocadinho vazio entre Braga, Tui e Santiago. E dizer que um bocadinho também é uma cidade moderna, porque, portanto, é sobre, digamos, o modernismo urbano de que eu vou falar e vou, digamos, encerrar um bocadinho nesta temática, para dizer que esta cidade foi rasgada para a época moderna pelas infraestruturas pesadas que vão configurar de forma diferente e radical, digamos, esta cidade. E dizer que no mapa que nós conhecemos do século XVI,
A cidade tem ali uma pequena baíazinha, que é onde hoje estão os estaleiros navais de Viana do Castelo, mas que a cidade cresceu também numa pequena baía do estuário, que é onde está o prédio do Coutinho. E quando foi criada esta cidade, Dom João III deu-lhe sustentabilidade. E houve 2 lugares que tinham recursos para sustentar esta cidade. Foi, digamos, a zona daquela baía costeira, que nós designamos, e do ponto de vista toponímico tem importância, porque é chamada Camboas do Rei, e depois, digamos, uma zona estuarina e ribeirinha, que é para o Sapal de Portozelo, na zona, digamos, de confluência da Ribeira de Portozelo para com o Rio Lima. E para dizer um bocadinho, digamos, que esta cidade conseguiu-se, digamos, evoluir positivamente, crescer e ter esta configuração que nós conhecemos naquele mapa do lado da esquerda, portanto, à esquerda. A outra, digamos, é uma imagem atual para dizer, digamos, como é que as vias condicionaram e configuraram a cidade que nós temos hoje. E, portanto, as vias de caminho de ferro, em particular, e da Estrada Nacional, na altura da Estrada Real, depois da Estrada Nacional 13, digamos, fizeram, digamos, com que a cidade ficasse contida nessas infraestruturas, mas há uma coisa muito importante aqui, é que a cidade passou a ser uma peça de interação e de jogo de recursos de pessoas e de bens no sentido de norte, sul e leste e oeste. E, portanto, significa que estas vias, digamos, potenciaram, digamos, esta realidade dos fluxos. E mais, uma coisa muito mais importante é a capacidade de ela se projetar para um território que não se confina a um espaço limitado, mas, pelo contrário, digamos, se projeta para todo, digamos, o território interior que vai até a fronteira com a Galiza. E isto é importante, porquê? Porque nós sabemos que Viana, por um facto histórico dos nossos conflitos civis, portanto, num contexto, digamos, de rivalidades e conflitos civis, Viana conseguiu ganhar, digamos, um estatuto que foi ser capital do distrito de Viana do Castelo e, com isso, digamos, ser cidade e ganhar essa capitalidade. E agora, sobre o modernismo, digamos, dizer um bocadinho, digamos, que as questões do modernismo colocam-se tal como se colocavam, digamos, na altura. Será que nós estamos a projetar a cidade? Estamos, digamos, a compor uma estratégia atual, prospectiva, para que haja um renascimento feliz da arte de edificar? Era a questão que se colocava e que os nossos estudiosos continuam a ter. E eu acho que é uma questão que nós nos devemos questionar permanentemente. Podemos ter muita gente a viver feliz e melhor nessa cidade? Eu gostaria de dizer aqui uma questão que eu acho que é importante, que a cidade deve apresentar para nós aquilo que um arquiteto brasileiro definiu como a casa comum do homem. E, portanto, significa, digamos, que nós temos que ter, digamos, aqui uma grande capacidade de saber fazer cidade e construir cidade. Porquê? Porque ela é uma casa comum da humanidade. E essa casa comum tem que ser pensada e bem, e para mim a criatividade só se faz se nós pensarmos bem e diferente. Porque senão para mim não é criatividade. E, portanto, significa que o projeto de fazer cidade tem que ser fundamentalmente um projeto que tenha que ter esta valência, mas para isso é preciso todos nós termos capacidade de pensar bem e diferente. E outra questão importante é que também nós sabemos que na cidade tudo acontece. E, portanto, também temos uma grande responsabilidade, que é, se tudo acontece na cidade, nós depois não podemos culpar os outros. Temos que nos culpar a nós mesmos. E, portanto, significa aqui que esta questão da cidadania é muito importante. E se nós deixarmos que os outros façam cidadania, provavelmente nós estamos a deixar que outros tomem decisões por nós. E, portanto, a cidadania tem que ser, digamos, ativa. E eu gostava, digamos, de dizer que a cidadania, para mim, é uma questão fundamental e da qual eu acho que devemos todos dar um pequeno contributo. Ora, muito bem, então esta é a nossa imagem da cidade na transição dos séculos, 19 para 20.
E eu gostava de lembrar aqui, mais uma vez, que julgo que é bom que se lembre, de que na transição dos séculos nós temos sempre uma renovação do pensamento, um ideal que renasce, que é tentar construir uma nova sociedade, tentar construir um novo homem. E, portanto, significa aqui que para mim, estes momentos de transição, estes períodos de transição, são sempre importantes quando nós lemos de que há alguma coisa que renasce. E isso é uma questão recorrente de algumas leituras e de alguma realidade. E, portanto, eu gostava aqui, digamos, de centrar um bocadinho neste mapa para dizer e lembrar aos vianenses que fez-se cidade com esta configuração pelo espaço público e por elites com lucidez, competente e lúcida. Ou seja, pelos chamados, à altura, engenheiros civis, à altura, os primeiros arruadores, aquilo que vão ser, digamos, os arquitetos da Idade Moderna, e que o espaço público comandou a cidade. E, portanto, significa aqui que, para mim, digamos, e para o turismo, para aquelas pessoas que estão no turismo, esta cidade tem dois eixos fundamentais sobre os quais nós podemos fazer percursos slow. Podemos fazer percursos urbanos interessantes. Descobrir a nossa cidade. Ou então fazer com que os outros de fora descubram o espírito da cidade. A marca da cidade. Então significa que nós temos aqui dois eixos fundamentais, dos quais eu vou apresentar depois mais à frente uma imagem, que é a Rua da Bandeira e a Rua Manuel Espregueira, porque é, digamos, um eixo, é a coluna vertebral da cidade, que se estende no sentido leste-oeste e abrange a cidade. E é sobre este arruamento que deve passar toda e qualquer estratégia de fazer cidade, de regenerar a cidade. Porquê? Porque é uma coluna vertebral, digamos, um eixo fundamental. Já que estamos num congresso de Slow Cities, significa que este espaço público, este arruamento, na minha perspectiva, na minha ideia muito simples, eu sou uma pessoa também de coisas simples, é uma coluna vertebral. Porquê? Porque ela depois tem dois eixos, um mais para, digamos, para norte e outro ribeirinho. E atenção que nós devemos saber cuidar de como é que vamos articular estes dois eixos. Não é de forma desgarrada. Não é um projetinho ali, outro projetinho acolá e outro mais acolá. Há aqui uma questão de lógica que eu acho que é muito importante para a regeneração urbana, e já agora que estamos neste painel, devo a dizer, porque acho que é assim que nós podemos refletir sobre as coisas e dar aquilo que nós achamos que devemos dar, e depois das coisas fazerem sentido. Estamos aqui, pessoas de vários quadrantes, de várias funções, é só pegar nelas e cozê-las. E cada qual ser responsável pela sua função e pelas coisas que faz na vida e no quadro atual das suas funções. Que é, nós temos que olhar o que está para dentro do espaço público, para dentro dos quarteirões. E para mim só há regeneração urbana em qualquer cidade portuguesa se nós soubermos traçar modernidade tal qual os arruadores, os arquitetos, os construtores, a governação que construiu a cidade no século XX fez. Que foi dar espaço, romper queilhas, ruas estreitas, mal cheirosas, com muita sombra, com umidade. Nós temos que saber rasgar positivamente alguns trechos da cidade. Porque isso é revisitar o modernismo urbano do século XX e dar-lhe alguma potencialidade para o futuro. E, portanto, significa para mim de que no século XVIII e XIX construíram-se arruamentos que nós sabemos para onde é que eles foram, para onde é que foram. Foram onde havia conventos, onde havia mosteiros,
porque era aí espaço livre, foi aí que eles instalaram, e depois era preciso ligar a cidade a esses edifícios que tinham um grande poder, e tanto tinham, digamos, recursos materiais e tinham recursos espirituais, e portanto essa dualidade nós temos que saber valorizá-la, e portanto os regulamentos foram para esses pontos, e a partir deles, digamos, para libertar a cidade e para dar, digamos, ligação da cidade com o seu interland, com o seu território, seja para norte, seja para sul, seja para leste. Portanto, significa para mim que não pode haver questão urbana se eu não rasgar alguns quarteirões e saber que não posso construir mais. O que eu tenho é que projetar esses logradouros para o futuro. E o futuro é para nós, não é para Deus. É para nós. E nós temos que saber projetar esse futuro. E esse espaço é um espaço que pode ditar funções e atividades. E para as pessoas que são a geração mais nova, porque eu sou já a geração CE. Para dizer também que nós no modernismo urbano temos projetos que não vingaram e outros que vingaram. O exemplo é que nós sabemos que na transição do ciclo e do sistema político, ou seja, do fim da monarquia constitucional para a Primeira República, houve projetos que não foram concretizados. Este é um deles, o projeto de Ventura Terra, para o Governo Civil e Repartições Públicas em 1910, que é um edifício modernista, um edifício, digamos, muito importante do ponto de vista da concepção e do seu sistema construtivo. Mas lembrar aqui, digamos, que nós, na nossa cidade, temos um sítio, um espaço, um local, que foi o Monte Santa Luzia, que fizemos modernismo. Fizemos 3 peças que estão lá, são peças de arquitetura. O Templo Eclético de Santa Luzia, que é dos anos 20, foi concluído nos anos 20, o Hotel de Santa Luzia, 1918, inaugurado em 1918, não com a configuração que tem hoje, porque sofreu, digamos, ampliação e refloração, e um jardim, um parque, o chamado Parque das Tílias, um parque de lazer. E lembrar aqui para os vienenses que mais um bocadinho a norte tentou-se construir habitação privada, mas que de facto não vingou. Ou seja, houve aqui uma tentativa de criar uma zona habitacional e residencial naquele monte onde outrora Viana tem a sua matriz, as suas raízes. Porquê? Porque nós viemos lá de cima cá para baixo. E estão lá, digamos, os vestígios arqueológicos. E tentamos, no fim de contas, tentar, digamos, instalar, digamos, pessoas neste local. E aí é um local do modernismo. Que por acaso uma parte dele não vingou, mas outra, digamos, está lá, faz parte da herança e bem e positiva para nós. Outra, perdi-me. Vou acelerar. E dizer que na nossa cidade, no interior da cidade, fizemos modernismo, que é hoje o património que nós temos. Eu quero aqui dizer que, de facto, os jovens têm grandes capacidades e o grupo de jovens que eu coordeno, que são alunos, são estudantes de design, puseram no Google Earth um conjunto de edifícios modernistas vienenses, incluindo agora os edifícios do IPVC. E qualquer pessoa de fora, qualquer pessoa interessada, pode fazer o seu roteiro a partir desses edifícios, ou seja, pode construir o seu percurso. É esse recurso que jovens, que são trabalhadores, são jovens, digamos, com ideias e que nós apoiamos, fizeram e, portanto, está disponível para toda a gente. Portanto, é essa dádiva de serviço que nós fazemos e promovemos. Estes são os edifícios, vou passar à frente. Gostaria de chamar a atenção para um edifício, digamos, privado, que é o chamado edifício redondo, que mantém a mesma traça, digamos, ali na zona do baldio militar do Campo da Agonia. Isto é para lembrar como se chamava esse espaço. Já não temos essa memória, portanto, os mais novos é para registarem. E depois, digamos, edifícios públicos. Neste caso, a Capitania, como edifício modernista, a Escola da Avenida e depois o Hotel Santa Luzia, como já disse. Para lembrarem, digamos, que eu valorizo muito, digamos, a arquitetura
do final do século XIX, portanto, que foi, digamos, a arquitetura oitocentista, que tem boas intervenções urbanísticas, do meu ponto de vista, que nós devemos revisitar e não ignorar, porque a pior coisa que fazemos é ignorar, ou se conhecemos ignorar ainda é pior. Isso é, digamos, um crime, deve ser crime. E, portanto, significa que nós temos aqui, digamos, uma espécie de faixa de amenidades amortecedora, de espaço público, que potenciava, digamos, a afetividade da cidade e dos seus cidadãos. Que é uma espécie de corredor, de faixa verde, entre dois espaços de natureza distinta que precisavam de ser bem ligados, que é entre o edificado e a salinidade, a salsugem do estuário e do mar, que é um elemento agressivo e que nós devemos ter algum cuidado quando projetamos de saber o que vamos fazer nas faixas ribeirinhas, porque elas são zonas que precisam de ter um pensamento organizado e bem estruturado para o futuro. Não é para, digamos, olhar para o umbigo e fazer coisas de curto prazo e aquilo é que se vai fazer. Não, temos que tentar muito mais longe. E esse é, digamos, a forma que nós devemos reclamar da governação. É que ela seja, de facto, uma governação que não seja de curto prazo, nem para o umbigo. Porque isso somente dá mau resultado. Não é a solução. Isso é um erro e nós estamos a pagar esses erros hoje. Portanto, significa que esta imagem para mim é muito valiosa. Porquê? Porque eu gostaria, e a lei, a nossa legislação nacional diz que aquilo deve ser uma área de contínuo natural. Deve ser criada ali uma segunda natureza, porque temos a primeira e a terceira natureza. É preciso criarmos a segunda natureza e ela deve-se prolongar até ao mar. Deve-se prolongar a portada marginal. Não é edificar mais. Porque julgo eu que a estatística que aqui o engenheiro Samuel já apresentou, só que esqueceu-se de pôr o número da população residente, para ver que alguma regulação tem que ser feita. É que se construa mais acima da dinâmica demográfica natural. E para quem? Então os ciclos económicos não existem? Então um ciclo económico sempre a crescer não tinha agora que descer? Claro que tinha, nós aprendemos isso dos ciclos económicos. Então vamos andar na Lua? Ponhamos os pés na Terra. E façamos alguma coisa para o futuro. Porque é algo que é importante fazermos para o futuro do ponto de vista de custo social. E o que eu estou a falar aqui não é do meu custo. É custo social. Para dizer que a intervenção urbanística de Viana mais importante e emblemática tem a ver com uma pessoa que foi um dignatário vianense, que foi uma pessoa competente, que foi uma pessoa ousada, mas que não assistiu, digamos, a este projeto. Ele participou nele no seu início e provavelmente a origem é dele e da sua equipa técnica de governação pública, que é a Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, que é uma avenida moderna, abriu o espaço urbano. E essa avenida é, para mim, digamos, outra das peças importantíssimas de toda a organização da cidade. E é preciso replicar em miniatura este tipo de intervenção urbanística em Viana do Castelo. É a tal miniatura de intervenção urbanística que é preciso fazer nos quarteirões para fazer uma estratégia, não é locativa, é uma estratégia nacional de intervenção urbana. Porque aqui só compete à administração pública sinalizar a filosofia, a forma de gestão e deixar depois a que cada realidade siga essa sinalização de gestão e a ponha em prática de acordo com as suas especificidades e os seus desejos e horizontes para o futuro. Portanto, o meu contributo aqui e a minha equipa é incutir uma reflexão bem feita sobre o que é que nós vamos fazer com a nossa cidade. Para finalizar, professor. Pronto, vou passar rapidamente porque quero respeitar, digamos, aqui a nossa sessão. Já falei deste arruamento, já viram porquê. Uma imagem da nossa malha urbana, que nós não podemos voltar
conquistar terrenos ao rio, ao estuário, nem digamos aos espaços naturais. Chegou o tempo, é preciso parar com isso. E nós sabemos que a cidade de Viana do Castelo tem uma particularidade, que eu agora gostaria, digamos, de aqui, se me permitir o moderador, não vou tomar muito tempo, dizer que esta cidade foi feita pela política pública. Porquê? Porque a primeira expansão portuária e a primeira expansão da cidade foi feita no contexto do aproveitamento hidroelétrico do Lindoso, dos anos 20, e, portanto, significa, digamos, que a cidade pôde crescer porque as mitigações das cheias e a regularização do rio era menor e era mais confortável, portanto, significa que foi uma aproximação, e fizemos isto em segundo ciclo. Porquê? Porque a cidade também se expandiu para o sistema natural, quando se construiu a segunda geração de barragens, foi a barragem do Alto Lindoso em segunda geração. Quando é que foi isso? É uma questão de datas, é uma questão de casar, de nós sermos lúcidos e pensarmos sobre os dados. E os dados são coisas que não se apagam, estão aí. Portanto, significa que nos obrigam a pensar e obrigam, a partir deles, a fazer projeto para o futuro. Agora é que é para fazer. Pronto, não vou falar das pessoas do urbanos. 2 notas importantes para a cidade, no meu ponto de vista. Aqui falo como cidadão e como formador de pessoas e como, digamos, geógrafo, que me parece ser, digamos, em termos de formação, dizendo que Viana tem que ter criatividade para 2 coisas. A primeira é descobrir uma nova centralidade, que seja um contraponto ao seu centro histórico. Algo que tentou-se intencionalmente fazer, mas que não foi possível consolidar nem corporizar. E isso foi uma questão que nós não soubemos agarrar em devido tempo. Outra é, a cidade só tem futuro, os vienenses só têm futuro, se fizerem projeto de cidade nas complementaridades. E atenção que a cidade só existe se souber olhar para as funções produtivas. E as funções produtivas do seu território ou das suas aptidões naturais têm que entrar na cidade. Se eu souber fazer isso com projeto, pensando bem, de forma diferente, provavelmente eu estou a construir uma cidade para a próxima geração e para a próxima geração poder fazer juízos sobre aquilo que eu fiz e sobre a minha existência como cidadão ou como professor. Muito obrigado.